Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Então, como nós havíamos combinado, nós vamos tentar esclarecer um pouco aí as dúvidas referentes aos exercícios da nossa lista 2 desse segundo bimestre. O primeiro exercício ele diz o seguinte: os pés A e B são utilizados para estabilizar o guindaste. Se a carga a ser suspensa é de 3 vezes 10 a sexta gramas, determine o ângulo θ máximo para que o guindaste não tombe. O guindaste possui massa de 5 vezes 10 a sexta gramas e centro de massa GC, enquanto a lança tem uma massa de 0,6 vezes 10 a sexta gramas e centro de massa GB. Observação: para que ocorra o tombamento, RB igual a zero. Então, nesse exercício, a gente não quer que o tombamento ocorra. Para isso, a gente vai determinar esse ângulo θ aí. No entanto, para que não ocorra, a gente precisa saber, a gente vai fazer aí o contrário. Então, a gente vai simular uma situação em que acontece o tombamento, para a gente conseguir descobrir esse ângulo mínimo aí, para que o tombamento não aconteça, tá? Então, quando a gente tem, talvez a imagem do próximo slide esclareça um pouco. Nós temos, vamos supor que nós tenhamos um caminhão, e esse caminhão é responsável ali pela movimentação do guindaste. Quando o guindaste está em operação, não são as rodas do caminhão que estão apoiadas ali no chão, Nós temos lá alguns apoios que vão nos auxiliar nesse momento. Então, é desses apoios que a gente está falando no exercício, os apoios A e B, tá? Eu até coloquei aqui uma notícia, eu acredito que não seja muito antiga, não me recordo a data, mas de um caminhão que virou, um caminhão que era responsável ali pela operação e pela movimentação do guindaste, ele virou e jogou um barco no rio lá em Rondônia, Deixei o link aqui, tem a notícia e tem o vídeo também, dá para ver o que acontece, Então, o que a gente vai fazer para começar a resolução do exercício? A gente vai fazer o diagrama de corpo livre. Eu havia falado em aula que nós poderíamos utilizar a aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Tem problema? De fato não tem, porque seria um arredondamento comum aí em exercícios de física e de mecânica. No entanto, para a gente chegar exatamente nos valores do exercício, será mais adequado que a gente utilize 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, desculpa aí, façam a correção se acharem conveniente, tudo bem? Então, a gente vai fazer ali o nosso diagrama de corpo livre, tá? Eu tenho uma carga, que é de, deixa eu ver, 3 vezes 10 a sexta gramas, ou seja, 3 milhões de gramas, que é o mesmo que 3 mil quilos. Se eu fizer 3 mil quilos vezes 9,81, eu vou chegar nesse valor aqui, de 29.430 newtons. Então, essa seria a força-peso da carga. A mesma coisa eu vou fazer para a massa da lança aqui e também para a massa ali do caminhão, que estão nos respectivos centros de massa GB e GC. Então, eu vou descobrir o peso no ponto GC e o peso no ponto GB, tá? E aí marquei aqui já, 29.430 newtons devido à carga, 5.886 newtons no ponto GB, 49.050 newtons no ponto GC. E aí, para que esse tombamento ele aconteça, o próprio enunciado do exercício me diz: a reação aqui no ponto B ela teria que ser igual a zero. Por quê? Se a reação no ponto B for igual a zero, e essas cargas aqui, gerarem um momento superior ao momento gerado por essa carga aqui em relação ao ponto A, que vai se tornar ali o meu ponto de apoio, o tombamento vai acontecer. Então, o que acontece? Eu vou ter o ponto A e vou basicamente calcular os momentos gerados em relação ao ponto A, meu ponto de referência, por todas essas forças, Então, por essa carga aqui de 29.430 newtons, por essa carga de 5.886 newtons e por essa carga de 49.050 newtons. Então, a única fórmula que eu vou usar é a de momentos, somatório de momentos em relação ao ponto A igual a zero. Lembrando da convenção que a gente tinha utilizado em aula, ela pode ser utilizada novamente agora. Então, momentos no sentido horário em relação ao meu ponto de referência, nós vamos considerar como momentos negativos,
e momentos no sentido anti-horário em relação ao nosso ponto de referência, que é o ponto A, nós vamos considerar momentos positivos, tá? Vou fazer essa conta, só que, né, o exercício ele me pede o ângulo θ, né? Onde que vai aparecer o ângulo θ nessa minha conta aí de somatória de momentos? Vamos começar então, só para exemplificar, né, não vou fazer todos, mas vamos imaginar então o momento gerado pela força de 29.430 newtons. Então ficaria 29.430 newtons positivo, né, porque ó, meu ponto A está aqui, e essa força ela tenderia a girar no sentido anti-horário. Então 29.430 newtons vezes a distância lá do ponto A, né? E aí, o meu desenho aqui ele tem um errinho, né? O meu diagrama de corpo livre está com um pequeno errinho, que é o seguinte, ó. Esses 9,5 aqui, na verdade, ó, eles vão até um pouquinho depois do ponto A, né? E não antes do ponto A, como está aqui no meu desenho. Deixa eu acertar isso, um segundo. Então, ó, eu posso puxar isso aqui para cima um pouquinho. Deixa eu ver. Então eles estão, ó. Vou representar desse jeito, tá? Acho que fica melhor. Vou diminuir esse daqui um pouquinho. Bom, acho que assim fica melhor, acho que está mais coerente agora. Então, eu tenho 9,5 metros aqui, ó, 4,5 mais 5, 9,5. Então, desse ponto até aqui eu tenho 9,5, tá? E eu quero saber qual é a distância entre 29.430 newtons e o ponto A, para que eu possa calcular ali o momento gerado por essa força. Então, eu vou fazer 29.430 newtons vezes 9,5, né? Só que eu preciso decompor esse 9,5, né? E eu vou decompor usando o ângulo θ, tudo bem? Então, quando eu vou decompor esse 9,5 usando o ângulo θ, eu vou querer saber qual vai ser o valor desse 9,5, ó, quando decomposto na horizontal. Quando ele é decomposto na horizontal, tendo em vista esse triângulo retângulo que eu formei aqui, ele se torna o quê? O cateto oposto ao ângulo θ, né? Então, se eu estou falando de cateto oposto, eu já lembro lá do seno. Então, na hora de decompor esse 9,5, eu vou fazer 9,5 vezes o seno de θ e vou descontar essa distância aqui, ó. Por quê? A distância que eu quero é desse ponto, 29.430, até o ponto A. Então, eu preciso descontar essa distância entre o ponto A aqui, ó, e o final dos 9,5, que é de 0,7 metros. Então, vai ficar 29.430 positivo, porque ele está tendendo a girar no sentido horário em relação ao ponto A, vezes 9,5 vezes seno de θ menos 0,7. Vou fazer a mesma ideia para o 5.886, vou fazer a mesma ideia para o 49.050, só que o 49.050 ele está tendendo a girar no sentido horário, então ele vai gerar um momento negativo, e a distância entre ele e o ponto A é de 2,3 metros. Mas é só uma formulazinha, só a formulazinha da somatória de momentos em relação ao ponto A igual a zero, tá? Enxerguem isso daqui como um triângulo retângulo, né, que foi o que eu tentei desenhar. Então, nesse triângulo retângulo, ó, θ, cateto adjacente, cateto oposto. Como eu quero a distância, né, eu quero uma linha horizontal aqui que vai me dar a distância, a linha horizontal seria o meu cateto oposto ali do triângulo. Então, ó, cateto oposto e ângulo estão relacionados através da fórmula de seno, né? Então, seno de θ 9,5 vezes seno de θ menos essa distância de 0,7. Depois vai ficar o quê? 5.886 positivo, porque ele tenta girar no sentido horário em relação ao ponto anti-horário em relação ao ponto A. Vezes quanto? 5 agora, né? 5 vezes seno de θ de novo, menos quanto? Menos 0,7, tá? Do outro lado não vai ter esse problema, tudo bem? O próximo exercício ele é muito semelhante, né? Então, ó, a plataforma possui um peso de 1.250 newtons e centro de gravidade G1.
Então, nesse ponto aqui, ó, no G1, tem uma força-peso de 1.250 newtons. Se ela deve suportar uma carga máxima de 2.000 newtons colocada no ponto G2, então aqui em cima, no G2, será colocada uma carga de 2.000 newtons. Determine o menor contrapeso W, que deve ser colocado no ponto B. Então, nesse ponto aqui, tem que ser feita uma força W, para evitar que a plataforma tombe. Mais uma vez, a gente vai adotar aquela condição, né? Para que ocorresse o tombamento aqui, eu precisaria que aqui no ponto C a reação fosse igual a zero, né? Porque meu ponto D se tornaria um ponto ali de um centro de giro, né? E aí aconteceria o tombamento, tá? Então eu preciso saber quanto de força eu preciso colocar aqui para que esse tombamento não aconteça. Vou fazer a mesma coisa, desenhar o diagrama de corpo livre. Então, ó, o ponto RC tem uma reação vertical, que eu vou considerar zero. O ponto D tem uma reação vertical, o ponto D ele se torna o meu centro de giro ali, né, caso o tombamento ocorra. Tenho 1.250 newtons aqui no ponto G1, 2.000 newtons no ponto G2, e no ponto B eu vou ter uma força W. Só vou fazer uma formulazinha também nesse exercício, que é somatório de momentos em relação ao ponto D igual a zero. Lembrando que momento no sentido horário negativo e no sentido anti-horário positivo. Só isso, nada mais, tá? O último, o 3, ele diz o seguinte, ó, determine a força necessária P para sustentar a carga em equilíbrio. Aqui o que a gente tem que fazer, mais uma vez, né, importante, se eu quiser utilizar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado não tem problema, mas eu vou chegar num valor um pouco diferente desse. O ideal seria utilizar realmente 9,81, né? Então, utilizando 9,81 metros por segundo ao quadrado, eu vou ver que a minha carga exerce uma força-peso de 1.471,5 newtons, tá? E aí fiz aqui o que seria o nosso diagrama de corpo livre. Ideal para esse exercício, a gente analisar cada polia individualmente, tá? Então, ó, começo aqui no ponto C, na polia C, já existe uma carga P. Então, eu estou buscando sempre o equilíbrio em cada polia, né? Então, ó, se eu tenho P para cá, eu preciso ter P desse lado, né? Já coloquei aqui. E lá para cima, para equilibrar essa polia, então eu preciso ter 2P lá para cima. Automaticamente, eu já determinei aqui qual que é a carga nesse cabo, né? 2P. Então, desse lado, eu vou precisar ter o quê? 2P, né? 2P, 2P, certo? Bom, e aqui, o que eu vou ter, né? Ó, eu já tenho P de um lado. Para equilibrar do outro lado, eu preciso do quê? E aí aqui, ó, né, pensando nessa polia, se eu tenho 2P aqui, aqui eu preciso ter quanto? Né? Quando eu chegar nesses valores aqui, né, na soma desses dois cabos, né, na soma das cargas desses dois cabos, eu vou igualar a força exercida ali pela minha carga e vou descobrir, então, qual seria a carga P para equilibrar essa caixa, ali, essa carga que eu estou sustentando, tá? Bom, acho que é isso. Dúvidas adicionais podemos tirar na nossa próxima aula. Obrigado, pessoal. Até mais.